Bora falar desse gênio incompreendido, conde lenda aqui de Super na Semana de Moda de Paris, que eu sempre fico muito indignada que tanta gente ainda não conhece ele, mas se ele não for o maior nome de todos os tempos do streetwear, eu realmente não sei quem é, porque eu nunca vi uma personalidade com uma autenticidade tão única quanto ele. Esse aqui, por exemplo, é o primeiro desfile dele na Semana Oficial de Moda de 2020, onde não se podia apresentar o desfile físico, que ele trouxe um desfile stop motion pela primeira vez na história. Aqui foi quando ele foi convidado pela Louis Vuitton para assinar uma coleção, que para mim também é uma das coleções mais lindas da história da Louis Vuitton, e simplesmente histórica, e depois foi espetáculo atrás de espetáculo, deixando toda a plateia sempre de queixo aberto, porque ele simplesmente traz toda a magia de volta para a passarela, né? Então ele traz esse lado lúdico, ele traz esse lado do artista, ele traz esse lado cultural, conversando com a moda, e principalmente uma moda de rua, a moda streetwear, que está caminhando cada vez mais para esse lugar do luxo. Inclusive ele fala que ele não quer muito estar nesse lugar do super luxo, né? Ele quer que a moda dele seja um pouquinho mais acessível, porque ele também conta o outro lado do artista, né? Então, na própria coleção dele a gente vê que tem esse outro lado do artista que não tem condições, o artista andarilho, que vive da própria arte. Então ele traz muito disso estampado, e outra coisa que ele traz estampada são as telas dele, lembrando que ele é um artista plástico, ele tem um trabalho absolutamente incrível. Então, assim, é uma personalidade, assim, de fato muito única, né? Aqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem enxergar o rosto de uma pessoa, né, com traços de bordado que ele fez aqui. Enfim, aí ele vai trabalhando a alfaiataria aqui em algumas peças, e aí depois ele entra no carro-chefe dele, realmente, que é essa questão do streetwear, como eu estava falando, então de uma forma muito única. Inclusive tem uma parceria com a Bape, porque, inclusive eu falei bastante lá no vídeo da Louis Vuitton, quem não sabe, e quando ele estava começando na faculdade, ele estava vendendo algumas camisetas lá naquela época, e ele vendia para quem estava na fila da Bape. Então ele traz uma parceria com eles na parte das bolsas, onde eles carregam os tênis que vocês vão ver aí mais pro final. E basicamente é isso que eu sei assim dessa coleção, porque para variar, cobrem sempre muito mal a coleção dele, tipo, eu não sei por que motivo, eu sempre fico muito indignada, por isso que eu falo que ele é um gênio incompreendido. E para mim ele é um dos maiores artistas assim da atualidade, e de todos os tempos, inclusive. E aqui ele traz o resto de telas, né? E inclusive ele traz alguns pedaços de carta, porque nesse terno aqui ele usou cartas da equipe da Louis Vuitton que trabalhou com ele, dos funcionários, né, da equipe, que escreveram cartas de amor para os seus entes queridos que estavam em outros países, e todas essas cartas foram bordadas à mão, simplesmente um trabalho incrível. Aqui tem os tênis que eu estava falando da parceria com a Bape, depois ele traz esses acessórios que são essas bolsas que eu acredito que não estarão à venda, e depois ele traz essa parte mais comercial dele na parte de acessórios, de uma forma muito maravilhosa, como sempre. Inclusive isso aqui, que faz parte de uma jaqueta dele histórica, e essa maleta que traz literalmente uma obra de arte plástica dele. Enfim, gente, eu sempre fico sem palavras para falar desse homem, eu achei ele fantástico, e basicamente é isso. O que vocês acharam? Me contem.